Quando acordei, percebi que minha mãe ainda não tinha chegado, e isso era muito estranho, porque ela sempre aparecia. Então, eu era quem ficava responsável por ir à delegacia, verificar se havia buscas, participar das buscas, inclusive da primeira busca. Foi muito difícil me levarem, muito difícil, porque eu tinha 17 anos e mesmo tendo meu registro geral, diziam que não era válido, que eu ainda tinha 17, que era menor de idade. 2 dias depois nos deram uma data e então me confirmaram. O que eu mais temia, minha mãe, os restos encontrados em Vallecillo pertenciam a ela. Eu fiquei sabendo, por meio da publicação dessa jornalista, para quem passaram essas fotos, os mesmos agentes que estavam na busca. Ela me devolveu a paz que tirou. Eu não sei se foi um erro o que ela fez, se ela fez de propósito, não faço ideia. Mas ela tirou de mim o que mais amava e me ligava à família. Que ela me devolva a paz de poder sair na rua sem medo. Queria não ficar pensando o tempo todo. E se algo acontecer com um dos meus irmãos? O maior medo de qualquer mãe é que sua filha ou filho um dia saia e nunca mais volte. Mas o que acontece quando ocorre o contrário? Quando é a mãe que um dia desaparece e nunca mais volta? Esta é a história de Pelaíber Rangel Sanches, mãe solteira de 4 filhos, que desapareceu em 18 de novembro de 2023 sem deixar rastros. Uma de suas filhas, Jocelyn Canor Rangel, compartilha conosco o doloroso caminho que ela e seus irmãos percorreram desde aquele dia, marcados pela incerteza, pelo medo e pelo profundo vazio que a ausência de uma mãe deixa. Meu nome é Jocelyn Maireli Canor Rangel, sou filha de Pelaíber Rangel Sanches, que foi vítima de feminicídio antes de tudo isso acontecer. Minha mãe, éramos só minha mãe, meus 3 irmãos e eu. Minha mãe era mãe solteira, era dona de casa. A gente sobrevivia basicamente com os trabalhos que ela fazia. Às vezes ela vendia doces, fazia penteados. Ela fazia muitas coisas para conseguir seguir em frente sem ter um trabalho fixo, porque seriam muitas horas. E éramos só nós junto com ela em uma casa, pois nossos pais não cuidaram muito da gente. Então minha mãe sempre sozinha nos criou, os 4 sozinha. Ela podia ter dificuldade para achar alguém para cuidar da gente, mas sempre tentava nos criar da melhor forma. Fazendo sobremesas, fazendo tranças, colocando cílios, colocando unhas. E ela aprendia tudo assistindo tutoriais no YouTube e depois fazia trabalhos, às vezes ali mesmo em casa. E assim a gente conseguia viver dia após dia. Éramos muito unidos. A maioria dos meus irmãos são mais novos, só a mais velha ela é 1 ano mais velha do que eu. Depois venho eu, com 19 anos, depois vem uma irmã que atualmente vai fazer 15 e tem um irmão mais novo que vai fazer 9 anos. Bem, no começo tudo parecia normal. Nunca imaginamos que isso pudesse acontecer com a gente. Situação tão difícil para nós. Antes de tudo isso acontecer, já era feminista, né? Eu participava das marchas. Conversei com minha mãe sobre isso. Se algum dia algo acontecesse com ela ou com uma das minhas irmãs, eu queimaria tudo para encontrá-las. Mas eu nunca imaginei que depois eu teria que marchar pelo nome da minha mãe. Quando tudo começou, recebi uma mensagem da minha irmã mais velha. Ela me contou que minha mãe não tinha chegado em casa. Naquele dia ela estava na casa de um parente. Pensamos que talvez ela tivesse saído e logo voltaria para casa. No dia seguinte, cheguei em casa, esperando por ela. À noite, ainda troquei de roupa, coloquei um pijama dela e deitei na cama dela, esperando que, eu acordasse com ela ao meu lado. Quando acordei, percebi que minha mãe ainda não tinha chegado e já era muito estranho ela não aparecer.
Depois, meus familiares tentaram fazer a denúncia para ser mais direta, minha madrinha, mas disseram para ela que não podia, que tinha que ser um familiar direto, que tinham que passar pelo menos 24 horas, que não encontrássemos minha mãe para poder fazer a denúncia. Depois que esse tempo passou, minha avó foi fazer a denúncia. Desde o início, vimos que não faziam nada para encontrar minha mãe. Não tinham anotado nada, não tinham ido falar com a gente. Onde foi a última vez que ela saiu? O que a gente sabia era que ela tinha saído para um bar chamado La Mitotera, que fica em San Bernabé. De lá fomos até esse lugar. Disseram que podiam nos mostrar as câmeras, onde se vê que minha mãe realmente sai desse lugar. Nós conseguimos obter todo o rastro daquela noite, onde primeiro ela vai para La Mitotera, depois vai para um baile. Mas desde La Mitotera dá para ver que ela está acompanhada de Alejandro, que era seu ex-namorado, que era membro da Força Civil. Dá para ver que eles saem junto desse lugar, vão a um baile na Colônia Independência, podem ser vistos juntos em vídeos, em fotos, onde aparentemente estão bem. Depois disso, muitas pessoas, ao tornar a história pública, começaram a nos mandar mensagens dizendo que tinham visto que Alejandro ficou meio agressivo e que eles tinham saído do lugar. Para isso, Alejandro foi namorado da minha mãe, ficou 1 ano morando com a gente. Eu consegui conviver um pouco com ele, mas nunca gostei dele. Minha mãe estava dirigindo, os policiais a pararam. Ela desceu, eles revistaram o carro e foi aí que ela conheceu Alejandro. Eles trocaram seus telefones. A partir daí, eles começaram a sair juntos. Lembro que Alejandro enviava presentes para a casa dela. Muitas vezes fui eu quem saiu para receber os presentes e uma dessas vezes também cheguei a vê-lo. Pela primeira vez foi normal. Ele me cumprimentou, me deu o presente e eu entrei em casa. E só. Depois disso, eles começaram a sair mais. Em seguida, minha mãe me apresentou ele formalmente, pois já tinham um relacionamento. Pouco tempo depois, foi quando eles se juntaram e começamos a viver todos juntos. Chegou-lhe um ponto no relacionamento em que eu descobri que ele agredia minha mãe fisicamente. Desde então, cortei contato com ele. Eu não falava com ele. Se eu ouvia, eu não tinha absolutamente nenhuma interação com ele. Minha mãe decide deixá-lo depois que ele a agride fisicamente. Eles vinham de uma festa, não? Ele estava com o carro da minha mãe, ele estava dirigindo. Eles começam a discutir, Alejandro dá um soco na minha mãe e a tira do carro. É quando minha mãe pede ajuda à família. Ela nos conta o que aconteceu, que Alejandro agrediu, que atirou do carro, que ela não sabe onde está nem Alejandro nem o carro dele. Esse foi o motivo pelo qual eles terminaram? Minha mãe fez uma denúncia. Por isso, supõe-se que isso afetou o Alejandro no cargo dele na Força Civil. Depois disso, minha mãe saiu de onde a gente morava, nós ficamos com um parente, eu e meus irmãos, e minha mãe ficou na casa de uma tia. Alejandro, obviamente. Com 1 ano de relacionamento, ele sabia onde moravam nossos familiares. Uma das vezes em que eu saí para caminhar com meus irmãos, na verdade com meu irmão mais novo de 8 anos. Naquela época, eu vi como havia um carro parado na esquina de onde estávamos ficando e vi que era o Alejandro. Como eu já sabia sobre a denúncia, sabia o quão agressivo ele podia ser e o poder que ele podia ter por ser membro da Força Civil, o que eu fiz foi pegar meu irmão e entrar em casa. Depois percebi que o carro já não estava mais lá, nem ele, mas com isso eu soube que ele estava nos vigiando. Cerca de 2 dias depois, recebemos a notícia do que aconteceu com minha avó. Na verdade, o inquilino da minha avó teve uma briga com Alejandro.
Alejandro tentou entrar na casa da minha avó com uma arma branca, procurando pela minha mãe. Mas como minha avó, na casa dela, ela aluga quartos e um inquilino achou que ele estava tentando roubar ao perceber algo. Houve uma briga, a polícia chegou e quem acabou algemado foi o inquilino, não o Alejandro. Na verdade, até cumprimentaram ele, perguntando o que ele estava fazendo ali, etc, etc. Então, desde aí, já dava para perceber as influências que o Alejandro podia ter só por ter sido membro da Força Civil durante 10 anos. Minha mãe mudou muito. Minha mãe sempre gostou de se arrumar. Ela sempre gostava de estar arrumada, penteada, trocada, maquiada. E quando eles estavam juntos, era muito raro ela se arrumar. Ela só usava shorts se fossem abaixo do joelho. Eu percebia que quando a gente ia ao supermercado, ela entrava no carro e enviava um áudio para Alejandro. Amor, já estou indo ao supermercado. Fui com Jocelyn ao supermercado, mesma situação. Mais um áudio avisando que já estou aqui com Jocelyn. Às vezes eu percebia que Alejandro pedia para ela fotos de como ela estava vestida. Mesmo que fosse levar meus irmãos para a escola, mesmo que fosse ir ao mercado, mesmo que fosse ir ao Soriana para qualquer coisa, ele pedia fotos de como ela estava vestida. Bem, eu achava muito estranho, ele não tinha motivo, não tinha por que ficar controlando ela. Quer dizer, minha mãe nunca foi uma pessoa que se deixava controlar. Nunca foi uma pessoa que se deixava. Ela brigava muito, não se deixava por ninguém. Por ninguém, por ninguém, por ninguém. Depois disso, minha mãe já estava muito assustada, já não queria mais vê-lo. Meses depois, voltaram a se falar por mensagens, mas não se encontravam mais. Minha mãe, bem, tentando ganhar a vida, ela fazia marmitas para ele. Ele dava um certo dinheiro para ela fazer comida para que ele pudesse ir trabalhar. Mas eles já não moravam mais juntos. Até que, obviamente, percebemos que eles saíram juntos naquela noite. Nós não entendíamos o porquê nem como aquilo aconteceu, pelo mesmo motivo que Alejandro teve problemas no trabalho dele na Força Civil. Ela também teve que trabalhar em uma tortilheria, onde entregava pacotes de tortilhas em certos estabelecimentos. Essa empresa dava confiança para que ele ficasse com a caminhonete. Ela dirigia sem problema, porque eles tinham um sistema de posicionamento global nessa caminhonete. No dia em que minha mãe saiu com Alejandro, que é o dia em que ela desapareceu, eles se locomoviam nessa caminhonete. Jocelyn, ainda menor de idade na época do desaparecimento da mãe, tinha muito claro que o tempo era um fator importante para encontrá-la. No entanto, logo ela se depararia com o primeiro e maior obstáculo em sua luta, as autoridades. Elas não apenas demoraram o início das investigações e das operações de busca, mas, devido ao passado do principal suspeito, que havia pertencido à Força Civil, que é a Polícia de Nuevo León, surgiram dúvidas sobre um possível encobrimento do caso por parte das próprias autoridades. Então, ao perceber que as autoridades não faziam nada, o que fizemos foi agir conseguindo imagens das câmeras de segurança dos arredores, gravações dos vídeos da minha transmissão ao vivo do Baile da Independência. Com a senhora dona da tortilheria, que nos forneceu o sistema de posicionamento global da caminhonete, tudo tinha uma localização, tinha os horários de quantas paradas fez no GPS. Nós conseguimos perceber que depois do Baile da Independência, a caminhonete chega à casa de Alejandro, que era onde ele alugava. Alejandro é uma pessoa da Cidade do México, ele não é daqui de Monterrey, não tem família aqui em Monterrey, só tem próximos a sua ex-esposa e sua filha. Eram os únicos familiares de quem eu soube sobre Alejandro. Após o baile, a primeira localização é a casa de Alejandro. Depois disso, mostra onde é a casa da ex-esposa e depois disso, mostra em Vallecillo. E aí o sistema de posicionamento global para. Quando entregamos tudo isso para as autoridades, acreditávamos que eles iriam
agir rápido, agilizar, já que nós basicamente entregamos tudo para eles agirem. Desde o começo insisti para que procurassem em Vallecillo. Me diziam que não, que era muito perigoso. E quando eu disse a eles, falei que queria ir com minha família procurá-la, se não quiseram ir para Vallecillo, disseram que eu podia ir, mas por minha conta e risco. Disseram que não se responsabilizariam por mim ou minha família. Obviamente, eu tinha 17 anos naquele ano, tinha minha identidade nacional de eleitor. Por causa das eleições, me deram antes, né? Então eu não podia ir. Bem, eu sozinha, minha família também queria ir. Mas ao ouvir isso das autoridades, foi como se os deixassem à própria sorte. Então esperamos que as autoridades agissem. E acho que foi a pior coisa que eu poderia ter feito, esperar que agissem. Depois disso, fizeram uma busca na casa de Alejandro. Eles não me davam informações. A principal era minha avó, mas eu não tinha muito contato com ela. Então eu e meus irmãos ficávamos na dúvida sobre o que estava acontecendo, se estavam investigando ou não. Eu ia até a promotoria, tentava conseguir informações. Minha irmã mais velha, por causa do seu estado, na época estava grávida, então ela não podia se movimentar muito. Então eu era quem ficava responsável por ir à promotoria, checar se havia buscas, ir às buscas, que a primeira busca foi muito difícil me levarem. Foi difícil, pois eu tinha 17 anos e mesmo com registro geral diziam que não valia, que eu era menor de idade, que não podiam me levar. E no final sim, me deixaram ir. Me colocaram um colete, acompanhei os agentes, mas não aconteceu nada. Isso foi só em uma das paradas que ele fez por alguns minutos. Procuramos, mas não encontramos nada. O que eu insistia era que fossem até Vallecillo, que era onde estava a caminhonete, ou pelo menos era isso que dizia o sistema de posicionamento global. Eu tinha uma certa esperança de que minha mãe estivesse viva e que talvez estivesse em alguma casa ali. Talvez tivessem ela retida. Era o que todos pensávamos e queríamos acreditar que ela ainda vivia. Quando finalmente vão até Vallecillo, participei de todas as buscas realizadas. Obviamente, quase sempre me deixavam trancada em uma caminhonete com um colete, não me deixavam descer, nem sequer iam com boas informações. Lembro que em uma das buscas, na primeira busca, que foi em Vallecillo, tivemos muita dificuldade para que acontecesse. Passou uma caminhonete da Força Civil e perguntou o que estavam procurando. E um dos agentes disse que estávamos procurando uma caminhonete, aí ele deu a descrição da caminhonete e o agente da Força Civil respondeu de que, sim, vermelha. A caminhonete nem era vermelha. Corrigi dizendo que procurávamos uma branca. Sim, já sabemos. Durante a busca, encontraram um telefone. Me perguntaram qual telefone minha mãe tinha. Eu até mandei fotos do telefone que minha mãe usava, descrição com capinhas. Eu mostrei tudo para eles. E aí me disseram, não pertence à sua mãe. Segundo eles, vasculharam toda a área, não encontraram nada. Levaram drones, levaram cães. Foi a Guarda Nacional, a Força Civil, foram muitas pessoas. Eles disseram que tinham vasculhado a área. Na verdade, eu não tinha como saber disso, já que eu estava o tempo todo trancada em uma caminhonete. Dias depois, eles fizeram outra busca em Vallecillo, a qual também fui junto com a avó do meu irmão mais novo. Eles nos deixaram em um lugar. Eles tinham certos pontos onde iam procurar. Eu não podia descer, eles estavam trabalhando. Eu só fiquei na caminhonete esperando por notícias. Só vi como naquele dia. Um policial ministerial pega um carro e sai correndo. Achei estranho. Depois disso, o promotor chegou e me disse, sabe de uma coisa? Encontramos um corpo. Não temos certeza se pertence à sua mãe. Você precisa manter a calma e esperar pelo DNA para saber se pertence à sua mãe ou não. Quando disseram isso, foi o primeiro baque que eu recebi.
Não houve em mim, eu ainda tinha esperança. Eu tinha esperança de que não fosse a minha mãe. Como era uma zona muito rural, quer dizer, em Valecilo não tinha nada ao redor. Eu tinha esperança de que não fosse a minha mãe. Nesse mesmo dia, só me disseram que já estavam fazendo a remoção do corpo. Eles terminam e nós vamos embora. Não me disseram que encontraram roupas, não me deixaram estar na remoção do corpo, só me avisaram quando já estavam terminando de remover o corpo. E então já estávamos voltando para Monterrey. Pelo que eu vi, só foram os agentes que a promotoria mandou, a Guarda Nacional, foram as mambas. Promotores. São umas caminhonetes pretas blindadas com as quais eles podem atirar por cima. Em uma dessas eles me tinham... Só iam os elementos. Nunca cheguei a ver nenhuma pessoa que morasse por lá, nem nenhum grupo, não ia ninguém além de mim, minha avó e os elementos que a promotoria mandou. E dessas pessoas vazaram as fotos. Onde estão os restos da minha mãe? Eu fiquei sabendo por meio da publicação dessa jornalista para quem passaram essas fotografias. Os mesmos agentes que estavam na busca. No dia seguinte a essa busca, eu me levanto e... Como nós já tínhamos feito entrevistas, já tínhamos feito passeatas, eu e meus irmãos saíamos para colar, onde fôssemos, saíamos para colar fotos da minha mãe e da pessoa com quem ela estava. Tentavam descobrir onde ela estava e obter informações. O caso ficou famoso em Monterrey. No dia seguinte dessa busca, que eu decidi não falar nada, simplesmente disse que não encontramos nada. Acordei com muitas marcações de pessoas em uma publicação de uma jornalista, onde ela dá a notícia no Facebook de que encontraram restos humanos em Valecilo. Junto com roupas que nunca me mencionaram, ela descreve as roupas que infelizmente minha mãe usava naquela noite. Eu tentei, mas naquele dia eu desabei. Eu não sabia o que fazer, não sabia se era minha mãe ou não. Tudo indicava que sim, mas eu queria ter certeza. Então eu tive que tirar o celular dos meus irmãos. Tive que desligar a televisão, porque a notícia já estava passando na televisão. Estava até nos jornais, e nos jornais colocavam foto de Alejandro e da minha mãe, e só cobriam os olhos do Alejandro e da minha mãe não. Então eu, para proteger meus irmãos, escondi tudo para que eles não vissem. Nós esperamos até que nos dessem uma data na promotoria. 2 dias depois, nos deram a data e então me confirmam o que eu mais temia. Aqueles restos encontrados em Valecilo pertenciam à minha mãe. Finalmente, a busca chegou ao fim com a descoberta dos restos mortais de sua mãe. Foi uma notícia que Jocelyn e sua família custaram a acreditar, pois no fundo do coração ainda tinham esperança de encontrá-la com vida. Sem saber, aquele momento marcaria o início de um verdadeiro calvário. O responsável seguia foragido, sem pistas sobre seu paradeiro. E a essa dor se somaram as revitimizações por parte das autoridades, as ameaças direcionadas à própria Jocelyn e dezenas de críticas impiedosas à sua mãe, provenientes da sociedade regiomontana. Obviamente me explicam que são poucos os restos que se encontram pela zona rural. Bem, os animais fazem o seu trabalho, então são muito poucos os restos que eu tenho da minha mãe. Por isso, não tenho nem data de falecimento, nem causa da morte por falta de restos ósseos. Depois de tudo isso, obviamente, me encaminharam para a psicóloga. No dia em que nos deram a notícia, nos disseram para manter a calma, para respirarmos, nos deixaram um tempo a sós. E o que a psicóloga que estava na reunião conosco disse foi: quem vai se acalmar para dar a notícia aos seus irmãos? Obviamente precisei ser eu mesma, então me acalmei, respirei e segurei as lágrimas.
E quando meus irmãos chegaram na salinha, eu só disse: o quê? Bem, mamãe estava em um lugar melhor. Só ouvi meu irmão mais novo dizer: não. Os dois começaram a chorar. Me segurei o máximo que pude. Minha irmã mais nova, sozinha, começou a me perguntar: e como eles a encontraram? Ela tinha sangue e estava machucada. Nem eu tinha resposta para isso. Não! Eu não ia traumatizar minha irmã contando como realmente encontrei minha mãe. Simplesmente disse que não sabia, que tudo ia ficar bem, que ela ia cuidar da gente lá do céu. Mas não demorou muito para sair na televisão a notícia dizendo que foram encontrados restos humanos. Então foi inevitável que meus irmãos soubessem. Depois disso, sim, fizemos missa para ela, também fizemos novenário, tudo. Sim, chegaram a ir muitas pessoas. Simplesmente eu disse para a minha família que não publicassem no Facebook, porque também não queria que permanecessem querendo nos entrevistar naquele momento difícil. Quer dizer, a gente não tem cabeça para isso, sabe? O que a gente quer é conseguir se despedir. E só isso. A sociedade já julgou demais. Minha mãe, eu tive que ler muitos comentários em várias publicações dizendo que ela procurou por isso. Se ele batia nela, por que ela saía com ele? Se ela já tinha terminado, por que voltou? Acho que não temos consciência, ou muitas pessoas não têm consciência, de como é difícil deixar alguém quando você tem apego emocional. Não estou justificando, acho que é algo que deve ser conversado, mas nunca culpe a vítima. Não soube nada de Alejandro, não. As autoridades não me dizem nada. E eu tentei me mexer. Bom, continuo fazendo publicações no Facebook, compartilhando, obviamente, protegendo a identidade dele, porque é assim que me pedem. Mas até agora não houve notícia nem absolutamente nenhum rastro de Alejandro. Primeiro, os agentes nos diziam que provavelmente eles foram levados, ambos. Nós nunca acreditamos nisso. Porque quando percebemos que ela tinha saído com Alejandro, nós chegamos a conhecê-lo. Sabíamos o tipo de pessoa que ele era, o quão violento ele era, o quão possessivo ele era. No sistema de posicionamento global também mostra que Alejandro para algumas quadras de onde morava sua ex-esposa e sua filha. Nós conversamos com a promotoria, os policiais nos diziam que já tinham entrevistado a ex-esposa, que ela já tinha dito que não o via há meses, que não tinha nenhum contato. Algum tempo depois, os policiais me dizem que uma câmera de vídeo conseguiu gravar onde? Sim, eles se encontram naquela noite, bom, já era de dia, eles se encontram. Alexandre chega na caminhonete, desce, dá a ela dinheiro entre notas e moedas e diz que ela precisa ir embora, que depois liga para ela e explica. Quando, obviamente, dizem isso para a ex-esposa, ela não tem outra opção a não ser dizer a verdade. Ela diz que sim, isso aconteceu, que eles se encontraram, ele entregou dinheiro para ela, ele disse que depois ligaria para ela, para explicar tudo para ela, mas que não ia mais ninguém de carona e que Alejandro tinha arranhões no rosto. O que nós pensamos e a nossa teoria é que, obviamente, o que aconteceu no apartamento dele e depois ele a levava na caçamba da caminhonete, então seria lógico que ela não fosse de carona. Assim não daria para saber se minha mãe estava com ele. Depois disso, o sistema de posicionamento global marcou direto para Valecilo, onde a caminhonete sempre esteve.
Eu peço ao Ministério Público que tome providências sobre a privacidade das pessoas nessa situação, porque muita informação está sendo vazada. Quando encontraram os restos da minha mãe, foi por uma jornalista. Assim como terceiros têm acesso a informações que deveriam ser confidenciais, nós, como vítimas, nem sequer temos essa privacidade. Eu cheguei a ser assediada pela esposa de um desses indivíduos que me ligava 50 vezes por dia, só para saber se eu não estava com esse indivíduo, quando a minha única conexão, a minha única interação com esses indivíduos era nas buscas. Eu tinha 17 anos e estava procurando minha mãe, eu não. Na sua cabeça, não passa pela ideia de se envolver com alguém, e muito menos nessa situação. Cheguei a ser ameaçada de sabotarem a investigação se eu não me afastasse desse elemento quando não estava nas minhas mãos. Os elementos são designados e eu não ia deixar de ir às buscas só porque me marcaram dizendo para eu me afastar. Era minha mãe e ela tinha todo o direito. Ao longo desse tempo, Jocelyn e sua família não ficaram de braços cruzados. Desde o início, eles investigaram por conta própria, deram entrevistas à mídia e participaram de manifestações por justiça. Essas ações os levaram a conhecer muitas pessoas, entre elas Cláudia Iracema Garcia Rosas, representante do coletivo Crisdel. Ela mesma nos conta como chegou a conhecer o caso. E de que maneira tem apoiado essa família nesse caminho difícil que infelizmente eles tiveram que percorrer. Durante todo esse tempo, eu junto com meus irmãos fizemos manifestações, nós ficávamos na frente da promotoria pedindo justiça, pedindo respostas. Era muito difícil viver isso e, além disso, ver meus irmãos mais novos. Em vez de estarem indo para a escola, estavam gritando o nome da mãe deles pelas ruas, esperando que as pessoas olhassem para nós, esperando que o promotor olhasse para nós e nos desse respostas. Que nos dissesse onde estava a minha mãe, que fizesse com que se mexessem, eles já tinham tudo. Foi muito curioso. Na verdade, foi na primeira marcha que nós fizemos, foi no dia 12 de setembro. Se não me engano, conheci a Oli, ela viu que eu estava com meus irmãos e levávamos fotografias da minha mãe, levávamos cartazes. E ela se aproximou de nós, começamos a contar o caso para ela. Naquela época, só sabíamos que ela tinha desaparecido com Alejandro. Ela nos orienta, nos ajuda a fazer o percurso, a terminar a marcha. Já quando terminamos, ela me pede meu número de telefone e me diz que vai entrar em contato com um coletivo para que me ajude. Depois disso, tive a felicidade de conhecer a Iracema também e foram elas que me guiaram por todo o caminho. Eu realmente agradeço muito por tê-las encontrado, porque, bem, eu com 17 anos, o que eu podia saber? Para onde eu ia, ninguém queria me contar nada. Você nem sabe o que fazer. Quando você está nessa situação, você não sabe a quem recorrer, não sabe o que fazer, não sabe o que perguntar, não sabe absolutamente nada. Sem dúvida, elas foram meu guia. E elas me ajudaram a encontrar minha mãe. Infelizmente, não da forma como todos nós gostaríamos, mas me ajudaram a encontrá-la. E desde então, não pararam de me perguntar como eu estou. Elas não param de acompanhar o meu caso. Elas perguntam diretamente na promotoria o que estão fazendo. Eu acho que, se não fosse por elas, tudo o que aconteceu no caso foi graças a elas. Elas souberam me orientar, me treinaram para entrevistas, para exigir, para não ficar calada. Porque, obviamente, é algo imponente ter numa mesa promotores, autoridades. E aí você acaba se sentindo pequena, porque eu sou pequena. Mas elas me ajudaram a poder pedir justiça, a não abaixar na cabeça nem diante deles, nem diante de ninguém. Meu nome é Cláudia Iracema Garcia Rosas.
Atualmente sou representante de um coletivo de pessoas desaparecidas chamado CRISD. Eu recebi uma mensagem de texto de uma colega onde ela me perguntava se eu poderia ajudar uma garota que tinha... Bem, a mãe dela sumiu. O caso de Perla foi muito midiático, já que a pessoa o agressor dela era um membro ativo da Força Civil. Eu tomei a decisão de apoiar a garota porque, me tocou muito o sentimento por ser uma menina moça de 17 anos. E então, ouvir as entrevistas que ela dava, então eu achava ela uma menina muito corajosa, sabe? Quando eu assumo o caso de Perla e Beda, de apoiar a família. Então a gente se depara com muitas negligências da promotoria, coisas que nós como mães que procuram, sabemos que a promotoria não faz e não cumpre corretamente os protocolos de busca e localização das pessoas. Quando eu converso com Josh, ela me diz que enviou todas as informações para Raul Sepúlveda, que é o promotor de desaparecidos. Raul Sepúlveda, ele não dava seguimento, não respondia às mensagens dela. Elas decidem fazer as marchas, se manifestar para exigir a apresentação com vida da mãe delas. Elas sempre tiveram esperança de encontrar a mãe viva, já que elas tinham a localização de G pelo sistema de posicionamento global de onde estava a caminhonete, onde ela esteve, coisa que se a promotoria tivesse agido corretamente no momento certo, talvez tivéssemos encontrado a Perla com vida, com ferimentos, ou talvez tivéssemos encontrado o corpo dela inteiro e pudéssemos saber, qual foi a causa da morte dela. Mas, no entanto, como eles não fizeram corretamente a busca, como é costume deles sempre fazerem, que nunca fazem as buscas corretamente, pois infelizmente não se sabe a causa da morte de Perla. Foram encontrados poucos fragmentos do corpo dela. Ela recebe uma notícia no fim de semana, onde vê no Facebook que um coletivo de Nuevo León expõe que foram encontrados os restos de Perla, com as roupas que ela usava quando desapareceu. Isso alarmou, porque ela esteve presente nessa busca e ninguém a notificou. Ninguém sequer mostrou para ela as roupas que tinham sido encontradas, algo que ela, como familiar, tinha direito. Todo o direito de estar presente na coleta das roupas, assim como dos restos que foram encontrados. Eles não mostraram absolutamente nada para ela, então... O coletivo mencionou que ela tinha encontrado a Perla e ela nunca foi notificada. Vazou que o Jornal do Norte foi quem enviou essas fotografias. Por quê? Porque pessoal da promotoria ou agentes ministeriais, ou não sei, pessoas que estiveram nessa busca, foram eles que passaram as fotos para uma jornalista do Jornal do Norte. E o Jornal do Norte foi quem enviou as fotos para o coletivo, para que publicassem que a Perla já tinha sido encontrada, coisa que, a família da Perla ficou super chateada e, com uma dor no coração, ao saber que, aqueles restos que tinham sido encontrados eram da mãe dela. Quando ela me contou, falamos diretamente com Griselda Nunes, a promotora de feminicídios. Ela nos deu a consulta para receber a família e dar a notificação de que, de fato, os restos encontrados em Valecilos eram de Perla. Foi questionado por que as filhas não foram notificadas primeiro, e ela mencionou que quem havia sido notificada tinha sido a mãe da Perla, a avó do Josh. Raul Sepúlveda entrou em contato com a mãe da Perla. Como foi ela quem fez a denúncia, entraram em contato com ela e ela foi a única que foi notificada. Na verdade, ela a levou ao Instituto Médico Legal e mostrou as roupas que tinham sido encontradas. E a senhora, ela disse que sim, reconheceu que realmente eram da filha dela, mas mesmo assim ninguém deu autorização para que isso fosse divulgado, porque por respeito aos filhos que ainda eram menores de idade,
No momento em que as filhas da Perla receberam a notícia, foi algo, na verdade, algo muito difícil. Ver a reação do menininho de 8 anos. Ele ainda tinha a esperança de encontrar a mãe dele com vida. Claro que todos nós, né? Mas eu me inclino mais para ele, porque ele é o menorzinho, a quem precisam dar explicações, a quem precisam contar as coisas, como tudo aconteceu. Mas ele é um menino muito maduro, né? Ele imediatamente entendeu tudo. E, bom, a verdade é que desde então eu tenho apoiado muito o Josh. No acompanhamento da busca pela localização do feminicida, que é o Alejandro, não foi possível localizá-lo. Circulou nas redes sociais um vídeo do Alejandro, onde ele mencionou funcionários da Força Civil, ao diretor da Força Civil, dizendo que recebiam pagamentos de bem para que não patrulhassem em certos bairros. Ele também mencionou o governador Samuel e disse muitas barbaridades nesse vídeo. A promotoria de feminicídios se baseia no que diz que talvez Alejandro já esteja morto por causa desse vídeo que estava circulando. Mas, bem, ninguém nos dá nenhuma garantia de que ele esteja morto, né? O irmão de Alejandro, na época, ele fez a denúncia de que o irmão dele também estava desaparecido, mas não foi dado seguimento. Mas até agora a promotoria de feminicídios não fez nada. Eles dizem que trabalham, mas a verdade é que, como mãe que busca e que conhece os protocolos e sabe como procurar uma pessoa, sabemos que não fizeram isso. Eu já me deparei com tantas coisas em casos de feminicídio, né? Eu questionei o pessoal dos feminicídios se já tinham enviado as colaborações para o Estado do México, tanto para a Comissão Local de Busca quanto para a promotoria, para tentar localizar a Alejandro. Me disseram que sim. Eu, estando na Cidade do México, fui aos 2 órgãos e perguntei, e nunca foi enviada a colaboração. A colaboração só foi enviada há 1 mês. Então, se eu continuo apoiando e continuarei apoiando o Josh até encontrar essa pessoa e que ela pague pelo que fez. Porque eles estão sob custódia, porque têm medo. Eles têm medo, tanto o Josh quanto os irmãos dele têm medo de sair na rua. Por quê? Porque podem encontrar o Alejandro, porque ele sabe perfeitamente que estão procurando por ele. Sim, acreditamos que membros da Força Civil estejam encobrindo ele ou passando informações para ele, que sabem que estão procurando por ele. Porque não há seriedade. A verdade é que vaza muita informação na promotoria, em ambas as promotorias vaza muita informação desse caso e de todos, né? Mas eu vou continuar aqui apoiando o Josh e a família dele desde o primeiro dia em que recebi aquela mensagem pedindo para apoiar elas para a localização da mãe deles. Eu estive com elas o tempo todo. Na promotoria de desaparecidos, 6 promotores cuidam de mais de 8.000 desaparecidos em Nuevo León, com novos casos diários. E eles dizem que falta pessoal, que já tiveram, já mudaram, tem escritórios novos só para a área de desaparecidos. O orçamento não é suficiente para eles, e eu digo, não é suficiente. E eles podem melhorar contratando mais agentes de busca, mais promotores, mas, no entanto, com o orçamento que eles dizem que não é suficiente, contratam outro promotor que já esteve lá antes. Atuou com desaparecidos e cumpriu seu papel lá, e ele foi embora, se aposentou depois. No entanto, agora já o contrataram de novo para que possa ajudar o promotor Raul, porque ele não dá conta de tanto trabalho que tem. Então eu digo, como você pode contratar um promotor que já cumpriu, já está aposentado para ir ajudar? Em que o promotor pode ajudar? Aqui o que precisamos são mais agentes ministeriais, mais MPs, para que possam cuidar dos processos e resolvê-los. Então, na verdade, o Ministério Público sempre arruma uma desculpa, qualquer desculpa para dizer que estão trabalhando, mas na verdade somos nós, as famílias, que fazemos o trabalho que eles não fazem. Bom, na verdade, eu vejo ela com muita coragem, muita força. E eu já disse isso para ela aqui.
Bom, eu me vejo nela, eu me enxergo nela. Porque eu, na verdade, eu tive uma infância muito boa, né? Eu sempre fui a única mulher entre 3 irmãos, a mais nova. E mesmo sendo a mais nova, eu cuidei dos meus irmãos, mesmo eles já sendo casados e eu também casada. Eles sempre vinham até mim para pedir ajuda, por isso admiro a coragem de Josh. Na verdade, eu admiro muito ela e sei que ela vai chegar muito longe. E ela vai conseguir encontrar a pessoa que tirou a vida da mãe dela. Eu me sinto muito orgulhosa e feliz por ela. Eu sei que ela não vai fraquejar e vai resistir. Sim, na verdade, em Iracema, eu vejo uma certa parte da minha mãe, elas eram igualmente batalhadoras, e eu sei que se minha mãe estivesse viva, eu sei que ela também estaria. Muito agradecida a Iracema, Oli, por me ajudar em todo esse caminho, não só a mim, mas a muitas outras famílias. A verdade é que é algo muito difícil. Estar nessa situação, sentir-se sozinha, e então chega um coletivo, e você se sente totalmente acompanhada. E você sente a ajuda que espera das autoridades? Você os tem nela? 2 anos se passaram desde o trágico ocorrido, mas as feridas da perda da senhora Perla ainda permanecem abertas. No coração de seus filhos, Jocelyn relata como ela e os irmãos enfrentaram desafios. Não só a dolorosa ausência de sua mãe, mas também o longo e desgastante caminho em busca de justiça. Apesar do tempo, seguem cobrando das autoridades a identificação e responsabilização do suposto responsável, que no momento da gravação desse vídeo continua foragido da justiça. Tudo isso foi muito difícil para mim. E meus irmãos, obviamente, o pilar da família se foi. Com tudo isso, bem, meus irmãos, nós nos espalhamos, por assim dizer. Agora, bem, nem eu nem minha irmã mais velha tem uma estabilidade econômica para poder viver todos juntos em uma casa. Então, cada um mora com um parente dos 4 que somos. Depois do que aconteceu com minha mãe, fui encaminhada para o psicólogo, fui encaminhada para o psiquiatra, tive que parar de estudar, porque já não me permitiam mais faltas. Enquanto eu estava na busca, então tive que parar de estudar para poder procurar minha mãe. O psiquiatra me diagnosticou com transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, tenho depressão, também tenho ansiedade em todo esse processo. Quando encontrei minha mãe, foi que me encaminharam ao psiquiatra. Diariamente eu tomava 7,5 comprimidos de remédio. Meus irmãos todos foram encaminhados para o psicólogo. Meu irmão mais novo antes falava muito pouco da minha mãe, quase não a mencionava. Agora ele já fala mais, agora ele já gosta de ouvir as histórias. Às vezes a gente começa a falar da minha mãe, a conversar e começamos a mostrar vídeos ou fotos entre nós. Na verdade, rimos muito de como ela era, quer dizer, minha mãe era uma pessoa super alegre, super alegre. A nossa vida mudou de uma hora para outra. Tentamos ser o mais unidos possível, já que todos moramos em casas diferentes. Depois do que aconteceu com a minha mãe, mas tentamos cuidar uns dos outros o máximo que podemos. Meu irmãozinho já se abriu um pouquinho mais, ele é bem pequeno, mas já se abriu um pouco mais. Sobre o caso, ele já opina, já me diz, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? Minha irmã, que também vai fazer 15 anos, ela sempre opinou, sempre. Ela gostou. Bem, dar ideias no 8. A gente gosta de se reunir e juntos ajudar uns aos outros a fazer nossos cartazes, imprimir fotos. Temos camisetas com a foto da minha mãe e assim nos organizamos para ir a cada manifestação. Eu fico com os bons momentos, com como era minha mãe engraçada. Sinto que durante todo esse tempo ela me deu forças para continuar. Digo, eu já voltei a estudar, também estou trabalhando, então enquanto estou trabalhando, estudo online. E além disso, tirou a nossa base.
Na promotoria, todo mês eu tenho minha consulta de acompanhamento, assim como minha terapia, e continuo indo às reuniões e, bom, a promotoria só quando era o 8M, bom, agora, aí sim, na consulta era, vamos tentar, já estamos fazendo isso e aquilo, mas eles só ficam dizendo o que vão fazer isso e que vão fazer aquilo. E mesmo que eu tente dizer para eles, bom, e se a gente fizer isso? E se a gente puder localizar dessa maneira? Simplesmente diz, não, não dá. Ou então, isso não é da nossa competência, isso é responsabilidade de outro departamento. Eu diria às autoridades que deveriam fazer melhor o seu trabalho, que não é um favor que estamos pedindo, é o trabalho deles, que é desesperador. Que eles não entendam a posição como família, o querer fazer de tudo para encontrar o seu familiar. E que eles só coloquem obstáculos, que só saibam dizer não, que... Como é possível que eles tenham medo de ir a um lugar se supõe que eles são policiais? Eu também entendo que o cargo do Alejandro influencia muito. Tenho minhas dúvidas sobre por que as investigações não foram realizadas corretamente. Não estou afirmando, mas eu realmente tenho dúvidas se foi por causa dos contatos que o Alejandro chegou a ter. Não sei se estão acobertando ele ou não, se realmente não tem como procurá-lo, mas que simplesmente façam o trabalho deles, que encontrem ele. Acho que é o mínimo que eu e meus irmãos merecemos, poder ter paz. Aham, sair na rua e não ter medo, eu tenho medo. Tipo, eu quero saber. Aham. Patrulhas da Força Civil. Porque eu não sei se são amigos do Alejandro que possam me machucar. Ou se Alejandro vai voltar e levar um dos meus irmãos. Ou vai ser outra coisa. Outra tragédia. Simplesmente a... Quero viver sem medo, eu não quero ter medo, não quero sair preocupada, não quero... Cada vez que eu sair de casa, mandar foto para minha tia e dizer, sabe o quê? Estou mostrando o que visto, caso eu desapareça, não? Assim você saberá para onde fui, que já nos fez muito mal. Que me devolva a paz que tirou de mim. Eu não sei se foi um erro que ele fez, se ele fez de propósito, não faço ideia. Mas ele tirou de mim o que eu mais amava e que me unia à família. Que ele me devolva a paz, de poder sair na rua sem medo, de poder estar sem minha cabeça ficar pensando. E se acontecer algo com um dos meus irmãos? E que o que aconteceu, obviamente, tem suas consequências, mas que ele também tem uma filha. E essa dor eu não desejo a ninguém, nem mesmo a ele. Se alguém está passando por uma situação parecida, que tenha um familiar desaparecido ou que esteja enfrentando um feminicídio, pode procurar o coletivo. Nós podemos ajudar tanto acompanhando o andamento do seu caso, quanto ajudando a buscar o seu desaparecido. Em exigir justiça, não é a verdade, porque é isso que precisamos, justiça, tudo o que pedimos é justiça. Tanto as mães buscadoras, quanto as famílias que perderam uma mãe. O caso aqui, como eu, que sua mãe era bem, o pilar era seu pai e mãe. Então elas ficaram totalmente desprotegidas, totalmente estão desprotegidas e o que elas pedem é justiça. Então se aproximem do coletivo. Se acharem que não podemos ajudar no momento, confiem. Existem muitos coletivos em Nuevo León, tem a CRISD, tem outros coletivos que podem ajudar vocês. E a verdade é que a CRISD buscamos justiça e não somos amigas da promotoria. Da minha parte, onde eu publico sobre Alejandro e os números para contato é pelo meu Facebook, que é Maicano. Lá eu estou publicando às vezes vídeos que tenho com minha mãe, quando vamos às marchas, também publico lá.
Então, qualquer tipo de informação seria por esse meio, pelo meu Facebook. Quero dizer para minha mãe que eu fiz tudo o que pude, fiz tudo o que estava ao meu alcance, me esforcei muito. Eu queria que ela voltasse bem. Queria fazer todos aqueles planos sobre os quais conversamos. Tínhamos combinado de ir à praia para o meu aniversário de 18 anos. E eu quero que saiba que eu tento sempre estar presente para meus irmãos, cuidar deles, garantir que nada de ruim aconteça com eles. E que ela fez um ótimo trabalho com cada um de nós, nos tornou muito fortes, assim como ela. Se você chegou até este ponto do vídeo, sua inscrição no novo canal secundário Crônicas do Crime com Pepe Mistério seria de grande ajuda. Infelizmente perdemos o canal secundário antigo e seria de grande ajuda se você se inscrevesse neste novo. É essencial para crescer e oferecer conteúdo de qualidade a você. Eu te digo, você encontra como Crônicas do Crime com Pepe Mistério e também se você gostaria de aparecer em um desses relatos, nesses vídeos, seja por ter alguém desaparecido, sofrer injustiça ou crime, pode me escrever no e-mail correio@pepemistério.com.mx, no Facebook, Pepe Mistério, no Instagram, Pepe Mistério Documentários ou Pepe Mistério MX.